Tá. Então a gente está falando isso, né? A gente está aqui no Nepocast, hoje é dia 20/8/2025, e a gente está aqui conversando sobre perfeccionismo, né? E é difícil, né? O perfeccionismo é complicado, né? A gente tem que aprender. Tem um áudio que vai sair agora, muito interessante, na segunda-feira, que eu falo sobre o gerenciamento das emoções, que é muito interessante. Mas vamos começar a nossa conversa aqui. Quer dizer, o Fábio deve estar chegando aí, e a gente aqui está. Hoje é o terceiro Nepocast. A ideia do Nepocast é a gente disseminar os conteúdos e a narrativa que a gente tem desenvolvido na Bimodais. A Bimodais é uma escola de ciência da inovação, focada em. Essa semana, fiz um áudio, né? Na revisão da equação estrutural da ciência social, né? Mostrando que a gente precisa recomeçar a conversa e dizer que a nossa capacidade, isso é muito legal, né? Que é a anomalia do Thomas Kuhn. O que aconteceu com a chegada do digital? As teorias não previram todas as mudanças que a gente está vivendo. O objetivo das teorias de certa forma, é prever, né? Quando estuda meteorologia, vulcão, economia, tudo é prever as crises, né? Procurar prever as crises e as mudanças, elas não previram e não estão entendendo. Então, a gente está vivendo assim numa espécie de momento cego em tiroteio. Todo mundo está tentando entender o digital, mas ninguém sabe como recomeçar a conversa. E eu acho que esse é o forte da Bimodais. A gente recomeçou, né, pegou lá os canadenses, recomeçou a conversa sobre ciência social e reestruturou essa conversa. Então, esse artigo dessa semana foi bem importante. Criei, inclusive, uma fórmulazinha com a ajuda aí dos três mosqueteiros, que são o Claude, o Gemini e o GPT, o Chat GPT. E a gente, então, está começando aqui o nosso terceiro, e o tema hoje é a Casa do Eu. Ana, o que você me diz aí? Boa tarde. Primeiro, boa tarde, né? É uma satisfação estarmos aqui reunidos e de volta ao Nepocast com esse tema tão interessante que eu particularmente foi, acho que me pescou para dentro da escola, no tema da inovação pessoal. E esse olhar, né, para a casa de dentro, né, onde a gente percebe dentro da proposição da escola esses vários ambientes, né, as várias salas, os cômodos que a gente vai olhar, vai adentrar, essa energia que habita essa casa e transita entre um lugar e outro, para ver como é que está essa organização, a limpeza, como é que está a produtividade. Então, esse tema é bem interessante, né, porque ele nos coloca no centro, né, da nossa vida, trazendo a autorresponsabilidade, acho que como um dos pilares mais importantes, e nos põe diante dos desafios com essa consciência presente, né? Diante das emoções, do gerenciamento, dos pensamentos, das atividades, do pragmatismo. Então, a Casa do Eu é uma casa bem grande, né? E eu acho que você vai poder estar discorrendo de forma mais aprofundada, até para que a gente possa compreender com mais plenitude esse tema, que eu acho que é de interesse, é um tema muito atual, porque coloca os sapiens diante dos novos paradigmas, dos novos desafios, e é um convite, de fato, a gente a olhar dentro do tempo de hoje, do tempo odierno, o que é que realmente nos move. Boa tarde. Boa tarde. Não, o que eu acho que é interessante aí, quer dizer, a Casa do Eu só vai ser compreendida se a gente falar do Nepocast passado, quando a gente falou do Sapiens 2.0. Então, a gente até acabou falando tanto, mas o Sapiens 2.0 ficou só nos últimos minutos. Mas, de qualquer maneira, foi o tema do livro do ano passado, né? Da imersão passada, foi do ano passado, né? O Sapiens 2.0, que é a percepção que é o seguinte, a gente fez aqui uma fórmula para explicar
a caminhada do Sapiens na história, que basicamente a gente aumenta a população porque é uma tecnoespécie, então a gente consegue se reinventar, reinventando tecnologias, formas de sobreviver diferentes, e aí a gente aumenta a população. Outras espécies têm limitações, a gente aumenta. E a gente, quando aumenta a população de maneira integrada, tem espécies que aumentam, mas vão se espalhando, né? Não tem uma cooperação, não são interdependentes. Então, a gente vai aumentando a população, aí chega uma hora que a gente precisa rever o modelo de comunicação. A comunicação fica obsoleta. A forma que a gente se comunica, que é tecnológica, sempre foi, né? Ela fica obsoleta. Aí a gente precisa criar novas tecnologias de comunicação para poder lidar com mais complexidade. E aí, quando a gente faz isso, a gente surge um novo modelo de cooperação. Então, isso tem a ver com inovação civilizacional, e é assim que a civilização avança, aumentou a população, tem que ter uma revolução de mídia, e aí depois uma revolução da cooperação. Quando a gente vai falar do ser humano, o ser humano, ele se modifica, porque o que acontece? A cooperação, mano, que vai surgir é uma cooperação mais descentralizada. Por quê? Se a gente observar as outras espécies, a gente se observar os sistemas, o que acontece? Quando você aumenta a complexidade, tem várias formas de tentar resolver esse problema. Uma mais usada e que é menos saudável e menos sustentável é você centralizar. Você cria um comando central, centraliza e começa a partir dali a dar as ordens e caminhar desse jeito. Aí você massifica todo mundo vai, que nem o Henry Ford, né? Se você quer comprar um carro e quer escolher a cor do carro, você pode escolher qualquer cor, desde que seja preta, porque a gente só consegue produzir carro preto. E acabou de falar. Então, esse é o exemplo típico do aumento da complexidade, da massificação e o sistema produtivo não consegue personalizar. E, a partir dali, então, você cria um modelo mais centralizado. Isso pode funcionar por um período, mas isso começa a criar grandes problemas. Aí, então, começa a surgir a necessidade da revolução de mídia para a descentralização. E aí, então, você entra num processo de descentralização, e a descentralização tem como meta o quê? Eu brinco que a gente está entrando no século do restaurante Aquilo. O que é o restaurante Aquilo? Que é um exemplo típico dessa fórmula que a gente está trabalhando. Você tem, no centro da cidade, muita gente para comer rápido. E o dono do restaurante, o que ele faz? Ele diz assim, meu irmão, quer comer aqui barato? Se vira. Pega o teu prato, vai lá, se serve, escolhe a sua comida do jeito que você quiser, e quando você acabar, você vai lá e paga. Então, você tira a nutricionista, você tira o cozinheiro por prato, você tira o garçom que vai pegar a conta, vai levar a conta, você tira uma série de intermediários e coloca a pessoa diretamente na cara do gol. Então, esse exemplo quanto mais complexidade você tem, você aumenta a velocidade, você precisa pedir para as pessoas se servirem, se sirvam. E é isso que está acontecendo no século atual. As pessoas estão comprando ingresso do cinema, escolhendo o lugar, acessando o banco. Primeiro começou a acessar do caixa eletrônico, agora acessa de casa, acessa do celular. E hoje eu tinha que fazer uma transação no Bradesco. Sei lá, em 1 minuto eu resolvi um problemão que antigamente, para ir ao banco pegar a fila, eu ia levar 2 horas. Eu resolvi em 2 minutos. Né? Mas eu me responsabilizo, porque eu tenho que ter o celular, eu tenho que ter a segurança que não vão roubar meu celular, que não vão acessar. Então, tem toda uma responsabilização. Então, o que a gente falou na questão do Sapiens 2.0? Que nós estamos aumentando a responsabilização.
Nós precisamos aprender a filtrar. E nós precisamos aprender a escolher, porque as opções são muito maiores. Então, tudo isso é o cenário do Sapiens 2.0. Agora, a pergunta é, beleza, então o Sapiens 2.0 precisa dar uma guinada, precisa ter uma nova formatação, precisa ter um outro jeito de ser educado. Aí a pergunta, como será esse jeito? Aí vem a casa do eu. Aí vem a singularização, né, Nepô? Vem o propósito, vem esse olhar interno daquilo que é viável, que as pessoas precisam, que há vocação, paixão e que há uma demanda de mercado. Aí a gente... quando a gente entra para falar da casa do eu, a casa do eu, aí tem uma coisa muito interessante que eu escrevi um artigo essa semana também sobre isso. O que acontece? Nessa nova visão da história do Sapiens, do motor da história 2.0, conforme a gente vai aumentando a população, o Sapiens vai tendo que sofisticar o uso da mente. Então, alguns autores perceberam, por exemplo, você vê ali, né? O Descartes, na Renascença pós-prensa, o Descartes falou: penso, logo existo. Quer dizer, o que ele estava dizendo ali? Na verdade, se a gente comparar com os outros animais não pensam para existir. Eles existem no instinto. Então, eles sinto, logo existo. Se os outros animais pudessem ter um Descartes lá, né? Se os passarinhos pudessem ter um Descartes, o passarinho Descartes cantaria. Aí, o que ele está cantando? Sinto, logo existo. Ele não pensa, ele sente. E aí ele vai tomando as decisões. Pula para cá, pula para lá, come aqui, come ali. Hora de procriar, hora de fazer o ninho, ele vai sentindo e vai fazendo aquilo de maneira instintiva. Aí, beleza. O que é a mensagem do Goleman e do Kahneman, questionando o Descartes? Eles não falam isso, é uma interpretação nossa. Eles falam: repenso, logo sou sapiens. Aí o que eles vão dizer? Que nós temos duas mentes. Eles vão chamar de sistemas. Sistema, duas mentes, mente rápida, mente devagar. Eles percebem que a gente pensa sobre como a gente pensa. Então, eles criam a ideia das duas mentes. E aí, o que acontece? Quando você pensa como você pensa, você é capaz de refazer a forma de pensar e agir. É isso que você estava me falando aqui nos bastidores. Antigamente eu era muito mais perfeccionista, mas, usando a minha mente secundária, eu vi que o meu perfeccionismo estava mais me atrapalhando do que me ajudando, e eu comecei a rever o meu perfeccionismo. E hoje eu sou menos perfeccionista porque eu percebi que estava me atrapalhando. Então, a mente secundária, o papel dela é procurar rever os processos que estão causando problema, né? E procurar processos, pessoas, lugares, situações, etc., que vão te ajudar a viver melhor. Esse é o papel do que a gente estava vendo ali de mente secundária. E aí, o que acontece? Conforme a gente foi evoluindo enquanto espécie, a gente foi aumentando o uso da mente secundária. No início, é uma elite que começa a usar mais a mente secundária. Sei lá, são os filósofos, são os pensadores, são os imperadores, são não sei quem, e o resto da galera, mente primária, vai no fluxo. Aí, com o tempo, e aí começa isso aí fortemente, talvez ali, a massificação da mente secundária, ela acontece com a chegada da escrita, com a popularização da escrita. A partir de Lutero, que ele quer que as pessoas leiam a Bíblia.
E aí, a partir dali, a gente começa, então, um processo de fortalecimento exponencial da mente secundária. Então, as pessoas passam a usar mais a mente secundária. Perfeito. Naquela época, já tinha saltado de 450 milhões para 1 bilhão de sapiens. Né? Foi ali que começa o crescimento, em 1450, e nós chegamos a 1 bilhão em 1800. Então, foi aquele processo todo do desenvolvimento da mente secundária. Então, a mente secundária é uma mente mais operacional. Show de bola? Show de bola. Então, se a gente olha... Fala. Então, nessa abordagem do Goleman, é isso? Ele coloca a capacidade de revisar os processos, a nossa própria forma de pensar, como condição ontológica, como condição constitutiva de ser humano, né? De a gente reavaliar os processos, reavaliar a maneira com que pensamos, né? E, consequentemente, agimos, para daí, então, dizer, isso me faz ser humano. E aí a complexidade da sociedade exige um uso mais exponencial de uma mente superior. E aí a gente, então, passou a usar a mente secundária e algumas pessoas já estavam usando uma outra mente, que não é a mente secundária, que é a mente existencial, que aí vem a descoberta que a gente trouxe da mente terciária. Ou seja, a gente não está dizendo que a mente terciária está surgindo agora e nem está dizendo que a mente secundária surgiu depois da chegada da prensa. Não é isso que a gente está dizendo. Exponencialmente, ela começa a crescer depois da prensa. Mas ela já existia, como a mente terciária também já existia. São as pessoas que faziam reflexões existenciais. Perfeito. Então, a gente pode dizer que o desenvolvimento dos meios de comunicação, formas de mídia, eles possibilitaram uma maior capacidade do ser humano de se desenvolver intelectualmente, né, elaborar pensamentos mais complexos e, consequentemente, conhecimentos, né? E a gente observa que, não obstante o desenvolvimento dessas novas mídias, né, vindo desde a mímica, a oralidade, a prensa, e TV, rádio, internet, enfim, não obstante isso, a gente não exclui que essa existência da mente existencial, a existência da mente existencial, de uma forma até redundante, assim, mas tem a ver, que é essa mente terciária, anterior a tudo isso. Né? Quando a gente vai ver a antropologia, a gente percebe que tem alguns autores, acho que Clifford Geertz, ele menciona assim, um momento do ser humano meditando, né? Então ele fala ali o ser humano observando, e aí ele usa uma expressão que é bem interessante, cismando, quando o Sapiens lança o olhar sobre o cotidiano e a divagação profunda daquele indivíduo acerca da realidade. E é exatamente esse mergulho existencial, né? Da nossa essência, da meditação mais genuína, mais interna e profunda, que muitas vezes transcende a questão da mídia. E pode ser de fato anterior, como eu acredito que deva ser efetivamente. Então, é algo muito mais interno e acho que uma mente talvez universal, a gente possa dizer assim. Aí vai numa coisa que eu acho que é interessante. O que a gente está dizendo? Que a mente terciária não está sendo criada agora. O que está acontecendo agora é a complexidade demográfica com a chegada do digital, com a descentralização que ela promove, com o aumento da informação que a gente está tendo, da quantidade de informação, com o aumento da quantidade de opções que a gente está tendo, essa mente terciária que sempre existiu, ela deixa de ser uma mente opcional, olha aí que importante, e ela passa a ser
de uso obrigatório para uma qualidade de vida melhor. Eu não podia dizer isso antes. Eu podia dizer, uma pessoa que quer ter uma vida mais assim, mais assado, uma pessoa diferenciada e tal, não era uma coisa que tinha que se popularizar. Quem quisesse usar a mente terciária, podia usar, podia ler lá um estoico, podia ler lá um Ikigai, podia fazer essas reflexões todas e tal. Mas agora, é isso que é a situação, Ana. Agora, Ok. o desenvolvimento e o uso exponencial da mente terciária deixa de ser uma escolha e passa a ser uma obrigação. Essa é a grande mudança que a gente está passando, e é isso que é o ponto mais importante da mensagem da Bimodais no caso da inovação pessoal. Ou seja, Perfeito. nós estamos entrando numa fase em que, e é isso que outro dia eu ouvi uma adolescente falando, que os jovens estão ansiosos, eles estão deprimidos, que eles estão com dificuldade de lidar com tudo, eles não sabem o que está. Por quê? Porque eles aprenderam a desenvolver, na sua formatação básica obrigatória, de certa forma, a sua mente secundária, mas eles não foram preparados para pensar na mente terciária. Eles não foram preparados para refletir sobre a existência, para começar a procurar, e aí a gente tem falado muito sobre o Ikigai, né? Para procurar o seu potencial singular, para poder ter uma referência de dentro para fora, que no momento que você tem uma referência de dentro para fora, que a gente chama de sensitivista, em que eu percebo, por exemplo, que quando eu faço determinadas coisas, o meu bom TRC, bom humor, otimismo, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade aumentam. E aí eu falo, cara, eu vou continuar fazendo isso, porque isso está me fazendo bem. Como é que eu viabilizo isso na minha vida? E aí ele começa a ver que ele tem que ter o seu caminho pessoal. Ele não tem que ir na onda dos outros. Ele começa a perceber que ele tem uma métrica, isso que é importante, na casa do eu. Ele percebe que ele tem uma métrica, né? Então, o cara diz assim, por exemplo, o Du Tomé está fazendo mentoria comigo. Ele estava lá na indústria de cabide, montou a estrutura toda, estava funcionando maravilhosamente bem, e aí chegou lá e falou, gente, estou saindo. Todo mundo achou ele maluco. Como está saindo? Ele falou, cara, não está. E a gente fez a mentoria, né? No fundo, o que ele está dizendo, o meu monte RC está caindo. Ninguém vai poder dizer para ele que está certo ou está errado, porque ele é o único que consegue medir o bom TRC dele. E aí ele disse, estou saindo. É o caso do Borella, que também foi aqui, é aluno nosso, mentorando. Ele estava lá na Petrobras, no Poço Petróleo, fez um movimento lá, conseguiu 60% de economia, foi escolhido gerente de transformação digital da Petrobras, que é um cargo super estatutoso, vamos dizer assim, né? E ele resolveu sair, foi para os Estados Unidos. Aí alguém vai dizer, cara, tu tá maluco? Tu vai abrir mão desse cargo poderoso que todo mundo está querendo? Ele falou, cara, o meu pau TRC não está funcionando. Então, são pessoas que estão abraçando, e aí vem o que a gente na Bimodade defende, que é o potencialismo. Perfeito. Quando a gente observa esse momento, né, atual de enxurrada de informações, notícias a todo tempo, descobertas, como é que eu posso dizer? Uma multidão de dados para as pessoas, né, de alguma maneira, se conectarem, entenderem, e a gente vê o papel que as mídias elas promovem em difundir essas informações. E quando a gente parte para olhar as novas gerações dentro desse emaranhado todo, de fato, nos colocamos diante de um cenário desafiador, principalmente para os pais, a família, os educadores, de como conduzir, como orientar, como educar, como demonstrar assim aos jovens, especialmente,
como adquirir um bem-estar diante de tantas pressões, muitas vezes, né? Familiares, escolares, né? Profissionais, né? De ter que definir o que é que a pessoa vai ser para o resto da vida. Então, a Casa do Eu, ela de fato vem como um convite, eu observo, principalmente dentro dessa abordagem que o Senhor nos apresenta acerca da mente terciária, dessa mente que se apropria de todas as outras duas, do operacional, do intelectivo, para dizer, olha, vamos manter a ordem, a calma e ver o que de fato é interessante, o que faz sentido e que nos coloca no centro, né? No centro, no equilíbrio, para nos balizar diante desse mundo que tem múltiplos caminhos. Como você bem exemplificou, né, Paulo? Então, entrando em um restaurante, um self-service com milhares de tipos de comidas e, enfim, opções, e o que escolher, afinal? Como filtrar tudo isso? Para onde seguir, né? Qual é a rota? Qual é a trilha? Então, essa mente terciária eu vejo, de fato, assim, de uma maneira muito interessante, porque é um convite a um olhar interno. E, se me permite, aprofundar só um pouco nesse eixo, antes da gente avançar para as outras abordagens acerca da singularização, do propósito, do potencialismo, falar um pouco sobre essa mente terciária, como ela, de fato, é anterior e ela está disponível a todas as pessoas, né? Dentro de uma perspectiva, quando a gente para fazer algumas reflexões, e muitas vezes com a contribuição de filosofias, ou como se queira chamar, de ciências, de sabedorias acerca da pessoa humana, né? Desse ente, desse ente que medita, que se internaliza, que se reconhece como parte de uma totalidade. E a gente vê, por exemplo, eu tenho visto no Instagram alguns conteúdos, né, também no YouTube e outras plataformas, sobre a questão do observador e o personagem. Então, muitas vezes, a gente vive num mundo onde os convites, as propostas, as dinâmicas, elas nos colocam diante de cenários e peças de teatro, por assim dizer, nos entregando máscaras e vestimentas para a gente incorporar ali um determinado personagem. E ali, às vezes, a pessoa acaba se identificando com o personagem. Ela acaba querendo viver aquela historinha, aquele modelo que é muito bem construído. E, às vezes, há uma identificação e uma confusão entre relacionar esse eu interior, esse eu profundo, essa mente terciária, com o personagem. E aí eu acho que é onde entra o X da questão, quando muitas vezes as pessoas fazem transição de carreira, né, como você exemplificou aí, e vê que a conta não fecha, o sentido que está sendo impresso não vai proporcionar uma vida longeva, saudável, leve, tranquila. Então, quando a gente vai, à medida com que o tempo vai passando e a gente vai experienciando, a gente vai percebendo que aquela história que nos contaram, né, aqueles modelos, muitas vezes vindos de instituições educacionais, né, de que você tem que, não sei o quê, você tem que estabelecer um determinado protocolo, você tem que vestir essa toga, você tem que seguir essa linguagem, é muito impositivo e despreza justamente a singularidade da pessoa. E aí ela percebe o que, que a pessoa ela se vê diante de ter que se espremer para caber dentro daquela roupa, dentro daquele personagem, daquela persona que idealizaram e disseram, oh, toma isso aqui que você vai se dar bem. E quem disse que vai se dar bem? Como é que uma fórmula pronta vai caber para tanta gente assim? E é justamente essa reflexão sobre o descentralismo, né? Onde existe espaço para a singularidade, para que as pessoas elas mergulhem nesse campo pessoal, né? Onde atributos, qualidades, potenciais existem e podem ser muito bem trabalhados. Então, eu particularmente me vi nesse contexto, né, de não me identificar mais com os personagens, de ser um observador, a mente que observa, que não fica gerando expectativa no resultado, mas escolhe o caminho, a trilha, né, o caminho do meio, a jornada com o coração, que a gente chama. Hoje você vai tateando e percebendo, de fato, o que é que ressoa com quem nós somos, né, e que nos promove bem-estar. Então, eu acredito muito que a escola de bimodais, né, dentro da ciência da inovação, mais especificamente na inovação pessoal, quando ela traz essa casa do eu, ela está fazendo um alerta e um convite, e essa mente terciária
de fato, não é apenas uma questão opcional, ela se torna realmente um elemento de sobrevivência, porque se a gente for se dissolver enquanto ser dentro desse oceano gigante com esse cardápio infinito de coisas, a gente vai se perder, né? A gente vai se perder da gente mesmo. E eu acho que se perder não é o caminho, pelo contrário, a gente precisa nos encontrar numa trilha única, né, Nepo? Eu acho o seguinte, o que a gente tem aqui, eu acho que é interessante, que eu até anotei para fazer um artigo, que é o seguinte, querendo ou não, a taxa de massificação das pessoas na civilização 1.0, a gente, naquele nível de massificação, não havia necessidade exponencial de desenvolver a mente terciária. Com a chegada do digital e com essa descentralização progressiva e uma demanda de singularização, porque eu vou desenvolver um canal em algum lugar. Você vai procurar um nicho de mercado, você vai procurar uma clientela específica, aquilo tem que ter uma motivação de dentro para fora, senão as pessoas percebem que você não está envolvido e a pessoa não te compra. E isso exige a singularidade, eu botei, né? É filha da mente terciária. Porque eu preciso entender, a mente terciária é aquela que pensa no final da existência e ela vai criar um conceito que a gente está chamando de potencialismo, que é o seguinte: qual é a ideia do potencialismo? E isso é uma abordagem que a gente tem para o desenvolvimento da mente terciária, que é a pergunta que você tem que se fazer, existencial, mais importante, quando eu digo, né? Na hora que você tiver no CTI, para dar o último suspiro, você tem que se perguntar: eu consegui ser o máximo que eu consegui? Tem uma frase aqui, que eu vou recuperar ela, que eu acho uma frase maravilhosa aqui que a gente botou aqui para abrir aqui o livro da Casa do Eu, que eu acho uma frase que é a frase potencialista, que é aqui, ó, do Philip McGraw. Ele diz: você é o único você que existirá em toda a história do mundo. Você é o único você que existirá em toda a história do mundo. Então, a questão que você tem que falar é o seguinte: você está conseguindo ser o máximo de você possível? Aí, quando você entra na jornada do desenvolvimento da sua singularidade, e aí você procura, aí na Casa do Eu, você está no terceiro andar, em que a gente vai fazer essas questões existenciais. Né? Aí, o que acontece? Não é assim, o terceiro andar esquece o segundo e o primeiro. Isso aí é maluquice. É quando o cara entra na maluquice. Ele precisa ter uma visão existencial, complementar essa visão existencial com ferramentas operacionais, relacionamentos, cuidado com a saúde, moradia. Então, tudo isso é segundo andar. E embaixo é a casa, né, das sensações, das emoções, das energias soltas, das energias. Seria a casa, o andar em que você tem a métrica. E isso é um artigo que eu escrevi hoje, falando sobre isso, falando sobre o controle das emoções, dizendo
Não adianta a Ana dizer assim, eu vou namorar esse cara porque ele mora aqui na esquina do meu prédio. É melhor do que namorar aquele cara que eu tenho que pegar 2 ônibus. Mas como é que eu estou chamando de irmã menor. A irmã menor da Ana, que você cuida dela, que ela que sente, ela gosta do cara que está a 2 ônibus e não do cara da esquina. Como é que você vai gerenciar isso? Entendeu? E você não controla o que ela fala, o que ela sente. Então, aí você tem que ver como é que você vai lidar com essa situação. Acolhendo. Hã? Acolher as emoções, né? Eu acho que acolher as emoções é a melhor forma da razão administrar, né? O que se sente. Assim, é uma métrica. Não quer dizer, porque as emoções também são traiçoeiras, né? Mas é um jogo, e é aí que está a arte da vida. É um jogo bem bolado em que a mente terciária tem o seu papel, a mente secundária tem o seu papel e a mente primária tem o seu papel. Sem Elas dúvida. jogam integradas, quanto mais integradas elas tiverem, quanto mais interação, quanto mais elas forem construindo um processo juntas, mais a sua vida vai ganhando qualidade. Com Então, certeza. essa ideia da Casa do Eu, dos 3 andares, já por si só já é uma força danada. Porque, por exemplo, o do Tomé, na mentoria dele, ele falou, poxa, minha mãe faleceu e eu fiquei me perguntando, a gente vem do pó e vai para o pó. Eu falei, isso é mente terciária. Quando você para pensar na sua morte, na existência, na finitude, quando o cara, por exemplo, descobre, como foi o meu vizinho aqui, que estava com câncer na próstata, e ele ainda bem que ele tirou, já está tudo bem, mas ele parou e falou assim, cara, e se acontecer na minha vida acabar daqui a 2 semanas? E aí vem essa ideia, né? Que faz com que o do Tomé saia da indústria de cabide, que faz com que o Borella saia do posto de gerente de transformação digital da Petrobras, e que faz com que o Nepô venha para Teresópolis desenvolver uma escola de pensamento sem nenhuma preocupação de quantidade de seguidores, de ter que faturar tanto. Cara, eu estou olhando para o meu bom TRC, ele está lá em cima, eu estou. Se vier um helicóptero aqui andando em Teresópolis, cair agora, nesse momento, aqui na minha casa, e eu for dar o último suspiro, eu vou dizer, eu consegui ser o máximo Nepô que eu consegui. Eu consegui me potencializar ao máximo. Porque todo dia eu estou escrevendo um artigo, estou fazendo áudio, agora estamos fazendo Nepocast. E a gente vai melhorando, vai aprimorando. Então, eu estou caminhando. Agora estou na brincadeira da fotografia, estou ali tentando criar coisas novas, não sei o quê. Então, eu estou potencializando o máximo que eu posso. Então, quando a gente pensa nisso, o que acontece? A mente terciária é a ferramenta fundamental para o Sapiens 2.0. E o que a gente vê nas escolas, no mercado, no que as pessoas estão falando? As pessoas não enxergam isso. Porque as pessoas não veem que hoje a grande crise que a gente está passando é o despreparo do ser humano para viver num mundo mais descentralizado. O despreparo humano para sair de uma massificação do século XX para uma singularização do século XXI. Esse é o grande desafio. E aí, esse é um problema que não é um problema tecnológico, é um problema cognitivo, educacional cognitivo. A gente precisa preparar as pessoas para viver neste cenário mais singular. O que a senhora me diz? Concordo plenamente. É o caminho, de fato. Quando a gente percebe que há uma ordem interna, né, que nos conecta com o que há de mais calmo, profundo, genuíno. A gente sentir o nosso coração batendo, ver como ele funciona de uma maneira assim
espetacular, bombeando sangue para todo o corpo. Quando a gente coloca os pés na grama, né? Quando a gente olha ali a natureza, a dinâmica do passarinho, quando a gente percebe, né, a vida acontecendo e todas as preocupações vão embora. O passado, o futuro não existem. E o que vai existir é o agora e também depois, na hora da nossa morte, que é o que realmente importa. Então, o que a gente está fazendo agora que está nos desenvolvendo, nos conectando com aquilo que nos promove bem-estar, que está a serviço também, né? Quando você está a serviço do outro, você gera valor para o outro, mas ao mesmo tempo aquilo te alimenta, aquilo te proporciona bons sentimentos, boas sensações. Então, eu acho que está muito relacionado com esse sentido de serviço, né, de propósito, de vida, alinhado com a singularidade mesmo do sujeito, né, da pessoa humana. Então, talvez esse encontro demore um tempo para acontecer, mas a partir do momento em que existem espaços, lugares de diálogo abertos, onde se permite propor isso, né? E quando as escolas elas abrem esse lugar também para refletir as instituições, vai possibilitando assim com que as pessoas elas passem a acessar mais facilmente esse lugar, né? Que de fato existe, como você mencionou, mas às vezes a lógica não foi orientada, a manada não foi direcionada para chegar aí, né? E é tão simples, né? Às vezes é só uma respiração, uma meditação, e você já está ali, ó, conectado consigo mesmo, abrindo mão das ansiedades, abrindo mão das preocupações que às vezes a gente não vai poder modificar nas situações externas, né? Aquela reflexão estoica, né? Meu Deus, me dê coragem para aquilo que eu posso mudar, sabedoria. O senhor sabe mencionar melhor do que eu não sei, assim, ipsis literis, mas é bem interessante, porque o que a gente pode transformar, que está ao nosso alcance, a gente vai fazer. O que a gente não pode, entregar no fluxo, ir no fluxo da vida mesmo, sentindo essa intuição. Eu acho que a intuição é uma aliada muito grande do ser humano, onde ela muitas vezes é ignorada, mas é aquela voz interna, aquela vozinha ali que está ali o tempo todo falando assim, ó, vai por aqui é melhor. E que a gente não deve também confundir com o pensamento, né? Porque a intuição e o pensamento parecem ser iguais, mas não são a mesma coisa. Então, esse lugar aí é fundamental para que a gente encontre mais paz de espírito mesmo, né, Nepô? Eu acho que tem uma diferença aí, tem uma diferença que o tempo presente, que o pessoal chama de mindfulness, né? De você estar presente no dia a dia, e que é uma coisa importante, mas vou te dar um exemplo. Hoje eu saí de manhã para fazer a caminhada, só que hoje, como eu já estou quase... Hoje eu zerei os artigos da semana, né? Então foi um dia que eu já estava mais tranquilo, saí para fotografar. Não fui para o roteiro, que é o roteiro normal, né? Que eu vou até o Soberbo aqui, andando e volto, 1 hora e pouco. Eu fui por um outro caminho. Aí levei o meu tripé para fazer uma experiência, que eu queria tirar uma foto com a paisagem da cidade no fundo e alguém caminhando na direção daquela paisagem. E aí, às vezes, eu ficava esperando as pessoas, eu falei, cara, que burrice. Se eu levar um tripé, eu posso caminhar do jeito que eu quiser, aonde eu quiser, e eu faço a foto eu caminhando, porque eu quero alguém. Eu estou de costas, não estou fazendo um selfie, eu estou complementando, né? Muita gente nem vai saber que sou eu que está ali, né? Então, eu fui fazer esse tipo de coisa. Aí fiz isso, depois o sol batendo nos postes lá da praça, ele cria um efeito interessante, eu estou estudando como é que a gente tira foto disso. Aí eu fui ali e fui caminhando, tirando foto, depois fui tentar fazer uma revoada de pombo em câmera lenta. Quando eu terminei de fazer tudo isso, fui para a padaria tomar um café com um pão na chapa, eu estava no meu tapete de Aladim. Por quê? Cara, o tempo não para. O tempo é como se você entrasse numa bolha. Por quê? Porque aquilo ali me leva
meu bom TRC sobe lá para cima. Aquilo ali é como se o meu irmão menor, que está lá no primeiro andar, dissesse assim para mim: ai, que coisa boa. Como se fosse um cachorrinho que balança o rabinho. E ele fala: ai, que coisa gostosa, é isso que eu gosto. Mais disso, vamos lá. Então, cara, sabe? É como se a conexão toda ficasse assim, a mente terciária, a mente secundária, tudo, sabe, fica alinhado harmonicamente. E ali, então, eu caminho, faço todo o percurso, etc. E eu acho que é isso que é o que o pessoal, que o Mihaly chama de estado de fluxo, e eu acho que é isso que a gente tem que procurar quando a gente fala do potencialismo, que ele chama de estado de fluxo, eu chamo de tapete de Aladim. A gente tem que procurar as coisas na vida que fazem com que você perca a noção do tempo. É o que propõe o Ikigai também. Né? O Ikigai é uma proposta de estado de fluxo. Então, quando você descobre duas vertentes, né? A vertente é geral. Quando você está namorando alguém que você entra em estado de fluxo, quando você está se relacionando com pessoas que você entra em estado de fluxo, quando você está trabalhando, você entra em estado de fluxo, e quando você está fazendo seu hobby nos fins de semana e você entra em estado de fluxo, cara, o que acontece, Ana? Acontece uma coisa que é interessante, e isso está no artigo aí, novidade. Esse cara que eu estou chamando de irmão menor, apesar de ele ser o irmão menor, é como se fosse o bebê da casa, que o bebê é desse tamaninho. Mas se ele estiver chorando, acabou a tranquilidade da casa. Então eu tenho que agradar o bebê para ele não chorar. Quando esse bebê, que é o irmão menor, começa a ficar putinho, ele vai e liga o mal TRC, que são todas as energias que vão contra o bom TRC. Então, vem o mau humor, o pessimismo, né? A falta de resiliência, a falta de criatividade. Aí a tua vida começa a ficar ruim. Então, você tem que agradar o bebê, para ele não ficar chorando. Só que ele não deixa de chorar porque você quer. Você tem que fazer um trabalho, conhecer ele, para ele não ficar chorando. Então, você tem que passar a conhecer todos os seus lados para dizer, cara, esse amigo não é legal. Essa namorada ou esse namorado não está legal. Esse trabalho não está legal. Esse hobby, ou eu preciso achar o meu hobby. Então, essa procura, e eu até escrevi aqui, né, para escrever um artigo, que eu botei, nós somos os pesquisadores existenciais. A gente não sabe o que... A gente não conhece. Tem determinadas coisas, de repente, você pode descobrir com 60 anos que o tear é uma coisa que vai te levar a estado de fluxo. Ou descobrir a fotografia, ou descobrir a música, ou descobrir a dança. Sabe? É uma pesquisa o tempo todo. E essa pesquisa não está só na relação do hobby, está na relação de trabalho. O trabalho de uma fase da vida pode não ser o mesmo da outra. Né? Você vai pesquisando, a namorada e o namorado, você está se relacionando com uma pessoa, chega no teto da relação, vai procurar outra, porque você mudou. Então, essa procura o tempo todo pelo estado de fluxo, em todas as áreas, é uma coisa fundamental. E é isso que faz com que a gente gere o bom TRC. E aí vem a coisa que eu ia falar. O bom TRC é uma energia que entra dentro do corpo e gera uma imunidade física e emocional. Então, você fica com mais resistência a ficar doente e ficar para baixo. Eu, quando saio aqui em Teresópolis para caminhar, e eu acho que o meu bom TRC está com a taxa lá em cima, cara, eu
estou brincando com todo mundo, e brinca com um, brinca com outro e tal. Não, sabe? Estou no estado de fluxo. Então, isso é uma coisa fundamental. Por quê? Porque uma boa energia física e emocional te permite ter uma qualidade de vida melhor. E isso vai impactar, como impactou nos japoneses, quando fizeram o estudo do Ikigai, as pessoas que abraçaram o Ikigai, que abraçaram, na minha visão, o potencialismo, os potencialistas vivem mais e melhor. Quando você fala, né, pô, do estado de fluxo, a gente observa que ele nos põe em movimento, né? O movimento, a dinâmica da vida, ela tem um ritmo próprio. E à medida com que a gente vai se movimentando, experienciando, a gente vai percebendo que a vida ela tem seu próprio ritmo e as coisas têm o seu próprio tempo. E às vezes a gente percebe a nossa necessidade de respeitar o tempo das coisas mesmas, porque como seres humanos, às vezes a gente é bastante ansioso e às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, né? A gente quer ter o controle, quer ficar com o controle ali na mão o tempo inteiro, centralizando as coisas e às vezes é soltar o controle mesmo para deixar o fluxo da vida agir. E esse fluxo, quando eu digo soltar o controle, não necessariamente é irresponsabilidade, não é isso que eu estou dizendo, mas é deixar as coisas fluírem com leveza, né? Então, quando a gente solta esse controle, o fluxo da vida começa a agir, você se põe em movimento, observa a dinâmica, para de querer ficar, sabe, analisando tudo, deixa a espontaneidade falar, né, mais alto, a gente vai percebendo como a gente fica mais tranquilo, né, vai ficando com um humor melhor e tudo. Então, eu penso que essa dinâmica da vida, do tempo, ela é bem interessante e à medida com que também a gente começa a conhecer o nosso próprio ritmo, porque eu não sei você, mas no meu tempo de vida acadêmica, né, quando eu estava ainda muito naquela perspectiva de uma correria insana, né, e querer resolver tudo em um único dia, e cada dia era uma loucura que eu tinha que vencer a cada dia, como aquilo de fato estava me adoecendo. Então, depois eu comecei a falar, olha, tem alguma coisa errada aqui, porque esse ritmo não está me fazendo bem, eu estou começando a adoecer, eu estou ficando estressada, o cabelo está caindo, estou engordando, algo de errado não está certo. Então, eu falei, peraí, aí foi a hora que eu tive que repensar, e a mente terciária ela entrou em ação total e falou, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, isso aqui é bom, isso aqui não é. E aí comecei realmente a filtrar as coisas na minha vida, e aí eu pensei, tem que funcionar, vou estar em movimento, mas eu vou em um outro ritmo, eu vou no ritmo que meu corpo, que minha pessoa vai conseguir desenvolver as atividades com responsabilidade, né, buscando cumprir os prazos, mas de uma maneira saudável. Então, quando eu passei a aplicar isso, tive que abrir mão de algumas coisas, né, mas eu ganhei outras, né, ganhei mais paz, ganhei mais saúde, emagreci, fiquei mais bonita, me cuidei mais e comecei a me conectar mais com esse centro de energia interno que me trouxe, de fato, mais serenidade. Claro que a experiência humana ela é dinâmica e a gente sempre, às vezes, tem altos e baixos, é uma espiral, né? Nem sempre é uma linha reta ou apenas linear, então a gente vai no espiral, sobe, depois volta um pouquinho, depois continua subindo novamente. E às vezes desce, eu tenho dito que a dinâmica, o segredo talvez é na hora da descida do carrinho da montanha-russa, não seja tão queda livre, né? Eles têm uma curva mais suave e não precisa descer tanto. Aí depois a gente sabe que vai voltar a subir de novo. Quando a gente percebe que tem essas dinâmicas, a gente vai falando, isso tudo vai passar, né? Então a gente não se identifica com as circunstâncias, né? A gente se desapega mais, fica mais tranquilo, e vai vendo o fluxo como se fosse um rio mesmo, a vida correndo como um rio, e aí a gente vai junto, né, seguindo o caminho. E aí a gente percebe o quanto importante é essa confiança interior, essa confiança interna, para que a gente se dê conta de que as preocupações elas vão passar, às vezes não vale a pena se preocupar com tantas coisas, muitas vezes a gente perde muito tempo com o que não faz sentido, e colocar a nossa atenção, nossa energia exatamente nas coisas que nos promovem esse bem-estar, né? E se isso estiver diretamente relacionado com o nosso trabalho, melhor ainda. Aí eu
botei aqui um outro artigo para escrever aqui, que eu botei, né? O melhor antibiótico contra a ansiedade é o aprendismo, né? Então, assim, se você se coloca, e eu estou vendo isso muito em algumas coisas da minha vida aqui, se eu me coloco na posição que, assim, eu tenho que resolver esse problema, né? Mas um problema que não depende só de mim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar a ideia do aprendismo. Você vai trabalhar, o que eu posso aprender? Então, todo dia se perguntar, o que eu posso aprender hoje? O que eu posso aprender hoje? Né? Nessa jornada, o que eu posso aprender? E aí, criar ferramentas de aprendizado continuado, e aí você vai ganhando o aprendizado, e aquilo vai servindo como uma ferramenta contra a ansiedade. Porque tem coisas que não dependem de você, né? Então, nesse momento, você tem que fazer, cara, o cara está procurando um emprego. Então, depende do outro chamar ele para trabalhar. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que, em vez de dizer, eu preciso arranjar um emprego, assim, eu tenho que aprender a melhor forma para arranjar um emprego. Ah, fui numa entrevista tal. O que eu aprendi nessa entrevista? Isso eu não devia ter feito, isso eu devia ter feito. Ah, o meu currículo não está bom nisso. E aí ele vai aprimorando. Como consequência do aprendizado, ele vai conseguir, no final das contas, ele tem mais chance de conseguir um emprego, né? Porque ele, em vez de ficar ansioso e não aprender nada, ele começa a aprender muito e fica menos ansioso. E aí a chance de ele ter emprego é maior. Então, quanto mais você botar o aprendismo, né, em processos que você não tem o controle total, depende dos outros, mais você tem que trabalhar com essa ideia. Bom, agora o negócio é o seguinte, para a gente fechar, queria perguntar para você, para a gente fazer aquela mensagem final. Pessoal que está escutando aqui, Ana, por que você acha que a galera devia conhecer a Bimodais e entrar para dentro da escola? Porque é uma oportunidade da gente adquirir conhecimentos diariamente, novas informações, né, promovidas pelos estudos, pesquisas do professor Carlos Nepomuceno, relacionando autores, né, conhecimentos e também promovendo informações genuínas da própria escola de maneira inovadora. E então guarda um valor muito grande porque ele relaciona ideias de cientistas que contribuíram muito para o desenvolvimento da humanidade, mas ele traz uma releitura dentro da dinâmica atual, trazendo abordagens singulares. É algo que nos conecta também no tempo presente, porque ele está falando de assuntos que a gente está lidando diariamente, então blockchain, inteligência artificial, mundo digital, relacionamentos humanos, as coisas mais simples, microtarefas diárias. Então, é até um mindfulness também para mim, uma atenção plena. Às vezes eu vou cozinhar, vou fazer um café da manhã, eu vou fazer um almoço, eu estou ali fazendo as coisas e estou ouvindo as aulas, estou aprendendo. Então, sem dúvidas, uma grande oportunidade, não só para a gente enriquecer o nosso conhecimento, né, enquanto ser humano, enquanto profissional, independentemente da área que se esteja, porque é bem contemporâneo e multidisciplinar, mas, sobretudo, uma oportunidade da gente também fazer reflexões. E são insights, são provocações do bem que nos geram, e a gente vai fazendo reflexões. Isso, além de ativar a nossa capacidade imaginativa, de pensar, de repensar, é uma excelente fonte de conhecimento, sem dúvidas. Então, eu sou suspeita para falar, todos os dias estou ali colada com os áudios da Escola Bimodais. Sejam bem-vindos, vale muito a pena. Então, se você quiser ter mais informação, quiser entrar para a escola, quiser conversar comigo, você me manda no zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Agradecer aí para quem assistiu o podcast, o Nepocast, e na quarta-feira que vem a gente continua, vamos pensar aí um tema, né? E a gente vai continuar aqui nas reflexões e aprofundando a narrativa da escola. É isso, obrigado, Ana. Obrigada. E vamos em frente. Vamos em frente, um abraço.